Ponte Preta viaja hoje para a cidade de Limeira, porque amanhã enfrenta a Inter de Limeira no estádio Major Levi Sobrinho. A Macaca deixa o majestoso após 2 empates aqui dentro, o primeiro contra o Santos por 1-1 e o segundo amargou um 0-0 contra a Portuguesa, mesmo jogando com 2 jogadores a mais durante todo o segundo tempo. O time não conseguiu transformar essa superioridade numérica em gols. Dessa forma, a Macaca segue com 5 pontos no Campeonato Paulista, no Grupo D, e vê o Palmeiras decolar com 7 pontos e na vice-liderança do grupo, o São Bernardo com 6 pontos. Hoje pela manhã, o Jean Dias falou com a imprensa e disse que quer ver a Ponte Preta dar essa volta por cima e voltar a vencer no Campeonato Paulista. A gente tem que procurar melhorar dentro de casa, com certeza. Agora vamos com o jogo fora, respeitando o adversário com certeza. Mas nós sabemos que precisamos melhorar dentro da nossa casa. Então como que isso acontece? Isso acontece no dia a dia, né? Trabalhando cada vez mais, compreendendo cada vez mais aquilo que o professor tem a nos pedir, para que a gente possa, dentro de casa, junto com a ajuda do nosso torcedor, conquistar os êxitos dos 3 pontos. Jean Dias foi autor do gol contra o Santos, ele que veio do Paysandu, o atacante veio do Paysandu, lá ele teve 46 partidas, onde ele fez 6 gols e deu 9 assistências, e ele quer usar toda essa bagagem da carreira aqui dentro da Ponte Preta. Esses últimos anos trouxe experiências maravilhosas, convivi com atletas de alto nível, competições de alto nível, então isso aí ajuda bastante, para que eu possa chegar hoje aqui na Ponte Preta e estar preparado para vestir esse manto tão grande. Para a partida de amanhã, o técnico Alberto Valentim ganhou um reforço. O chileno Vicente Concha foi regularizado oficialmente no boletim informativo diário da CBF. O zagueiro de 1,94 é uma aposta então para reforçar o sistema defensivo da Macaca e também o sistema aéreo, que foi um grande problema no último ano. Ele estava na 2ª divisão do Chile e agora reforça a defesa da Ponte Preta. Ele também conversou com a imprensa hoje pela manhã e falou do estilo de jogo dele e o que a torcida ponte-pretana pode esperar dele dentro do campo. Sempre vou dar todo por el equipo, que vou pelear todas as pelotas necesarias, vou fazer todo para que sempre o equipo gane e podamos ter un buen marcaje y eso, la verdad siempre con el corazón en la cancha, por así decirlo, así que eso pueden esperar de mí siempre. Ainda durante a entrevista coletiva, o chileno disse que já está pronto para jogar, ele está bem fisicamente e pode ser uma opção para o técnico Alberto Valentim. Estoy preparado físicamente, ya gracias a Dios salió toda la documentación lista y ya físicamente estoy listo, ya estoy preparado, tuve 2 semanas fuertes. Venía entrenando en Chile, pero acá es distinto. Correr, estar con compañeros, estar con jugadores profesionales es distinto que estar con amigos, entrenando y haciendo gimnasio y cosas así. Y ahora, hoy en día estoy listo y estoy preparado para lo que venga. Si tengo que jugar, estaré preparado de la mejor forma. Uma dúvida para o jogo de amanhã é o zagueiro Arthur, que pode desfalcar o time do técnico Alberto Valentim. Ele sentiu a coxa e ainda segue como dúvida para a partida de amanhã. Sendo assim, a Macaca deve ir a campo com Diogo Silva no gol, Maguinho, Simon, Castro, Danilo Barcelos na linha defensiva, Dudu, Emerson, Léo Oliveira e Pedro Vilhena no meio, Serginho e Jean Dias fechando o time da Ponte Preta. Batista, já o time da Inter de Limeira vem de um empate contra o Novo Horizontino e o time do Felipe Conceição ainda não venceu nesse Campeonato Paulista. A Inter estreou num empate por 0-0. Vale lembrar que o Leão da Paulista não disputou a primeira rodada. Esse é um jogo contra o São Paulo, mas o tricolor paulista estava nos Estados Unidos em pré-temporada e essa partida foi remarcada para fevereiro. E então agora de volta ao estádio Major Levi Sobrinho, Felipe Conceição espera um time que já esteja com ritmo de jogo e ele afirmou durante a última entrevista coletiva que a equipe precisa melhorar no último terço do campo para então criar jogadas e finalizar em gols. Dessa forma, Batista, a Inter de Limeira e Ponte Preta se enfrentam amanhã. A bola rola a partir das 4 horas da tarde no estádio Major Levi Sobrinho. Volto com você, Batista. Ô Bolis, antes de analisarmos o próximo jogo, você narrou o empate da Ponte com a Portuguesa e o time da Lusa com 9 em campo. Por que a Ponte, na sua opinião, não conseguiu fazer
miseravelmente um golzinho para ganhar o jogo. Inacreditável, né, Batista? Se a gente começar a falar sobre a história e trouxer para alguém que está fora do país e de repente voltou, olha, a Ponte jogou em casa, 9 jogadores do time adversário, segundo tempo inteiro, a árbitra deu 6 minutos, então foram 51 minutos e a Ponte não conseguiu fazer um gol na Portuguesa. Primeiro que a Portuguesa, obviamente, ela se fechou muito bem, colocando as linhas próximas, a Ponte Preta não teve como invadir, né, a área da Portuguesa. Segundo ponto, a Ponte exagerou demais nos cruzamentos. Quando você tem 2 jogadores a mais do que o seu adversário, roda a bola, cansa cada vez mais o adversário, e isso acabou não acontecendo. A Ponte, quando cruzava a bola toda hora para a área, não tinha um centroavante. O que fez o Roberto Valentim? Colocou um centroavante, aliás, 2. Colocou o Bruno Lopes, que para mim não tem características de centroavante, mas ele colocou o Darley no segundo tempo. Esse sim, na metade, né, depois que viu que as coisas não funcionavam. E daí a Ponte parou de cruzar a bola na área. Então faltou, entre outras coisas, esse arrojo, esse rodar a bola, deixar o adversário cansado para fazer um gol. Além de méritos também do Rafael Santos, teve aquela bola na trave do Serginho, aquela grande defesa no cabeceio justamente do Darley, a gente reviu alguns lances aí do jogo. Mas faltou, acho que acima de tudo isso, né? Essa situação da Ponte encurralar cada vez mais a Portuguesa, rodar a bola, cansar o adversário, e a Ponte infelizmente não fez isso. Vamos lá, CH, a sua opinião para o jogo de amanhã, que você vai comentar pela Rádio Bandeirantes, 4 da tarde, estádio Major José Levi Sobrinho. A Inter que vem de 2 empates, ainda não perdeu na competição, mas também não ganhou. É um adversário duro para a Ponte, viu? Eu não acho que vai ser fácil a partida não, para os dois times. Eu acho que a Ponte, teoricamente, tem um time melhor que a Inter, mas dentro do campo o time não tem mostrado isso. O último jogo é sintomática, a situação do todo até agora. Posso mudar de opinião. Até agora, o que a Ponte transmite para esse amigo de vocês? Que tem um time interessante, mas não tem banco de reservas. O treinador, todas as vezes, nessas 3 partidas que precisou do banco, o time fez assim, ó, tum. E tudo isso que o Boris falou é absolutamente o que eu penso. E faltou essencialmente cabeça, né? Para você interpretar o que você tem que fazer para o jogador. Essa bola em demasia cruzada para a grande área consagrou os 2 backs da Portuguesa. Depois colocou o centroavante, mas colocou tardiamente, né? Então, tinha uma série entrado no intervalo, né? Várias coisas aconteceram. Por exemplo, essa metida, essa bola longa, 2 do jogo. E 2 que deram contra-ataque para a Portuguesa, porque eles interceptaram. Então, o Vilhena jogou muito mal. Muito mal. E eu estou falando muito mal porque ele tem capacidade de jogar muito mais. Eu não cobro daquele que não tem capacidade. Ele tem capacidade. E essa bola que ele jogou não serve. É muito abaixo do que ele tem para render. A Ponte contratou para ele resolver o problema de um departamento de meio campo muito complicado. Para você ser um 10 de um time, e é a posição que ele joga, você tem que ter uma série de predicados. E ele tem. Só que no jogo da Portuguesa ele, entre outros jogadores, não foram bem. Essa é a grande realidade. E eu não estou tirando aqui o mérito da força defensiva, da disciplina defensivamente falando da Portuguesa, que baixou as linhas, 2 linhas de 4 e foi competente. Isso também dificultou muito a vida da Ponte Preta. Mas para o jogo contra a Inter, se a Ponte não apresentar uma outra maneira de jogar, mais tranquila, como o Bolis disse, de levar a bola com tranquilidade de um lado para o outro, ter interpretação do jogo, porque se tem uma coisa, Batista, que a Inter faz bem, defensivamente falando, se fechar. Ô Bolis, eu quero ouvi-lo também, a expectativa para o jogo diante da Inter, mas essa questão levantada aí pelo CH, né, do Pedro Vilhena, acho que o Alberto Valentim vai ter que rever aí o seu conceito com relação ao Elvis, porque se for para jogar o que está jogando o Pedro Vilhena, é preferível ter o Elvis, que é mais tecnicamente mais qualificado para fazer o trabalho de meia, né? Normalmente o treinador ele tem, e eu acho que o Alberto Valentim não foge muito disso também, 3 jogos para avaliação de um jogador. Pedro Vilhena foi titular nas 3 partidas. Contra o Novo Horizontino foi um jogo atípico, achei até que ele fez uma boa partida, campo pesado, né? O jogo, a Ponte teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Aliás, o Dudu tem que tomar cuidado, né? Deu um carrinho totalmente desnecessário no jogo contra a Portuguesa, uma bola no meio campo. Se ele pega um pouquinho mais para a esquerda, tirava o jogador da Portuguesa
Portuguesa e seria expulso de novo. Seria a segunda expulsão em 2 jogos, porque ele já havia ficado fora contra o Santos. Tem que tomar cuidado, cabeça no lugar. Não há necessidade de toda hora ficar dando carrinho. O jogador às vezes acha que bonito, né? Dar carrinho, deslizar no gramado. Agora, sem sombra de dúvidas, o Pedro Vilhena, em 3 partidas, razoavelmente. Essa foi muito ruim, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo também alguma coisa tentou, mas no segundo tempo foi muito mal. E as escolhas também do próprio Alberto, né, Batista? Nos 2 jogos contra o Santos, eu tiro o jogo contra o Novo Horizontino, mas o jogo contra o Santos e contra a Portuguesa, as 2 alterações que ele fez, principalmente tirando o Jean Dias e o Serginho, a menos que os jogadores tenham pedido para sair, tem a situação do desgaste, início de temporada, beleza, mas eu não tiraria. O próprio Serginho meteu aquela bomba no travessão, o goleiro ainda toca na bola, a bola bate no travessão, ele evita o gol. Imediatamente, depois desse lance, ele tira o Serginho e permanece com o Pedro Vilhena. Então, a menos que os jogadores, repito, estejam pedindo para sair, desgaste físico. Mas não dá para você abrir mão de um Jean Dias, de um próprio Serginho. Então, as escolhas do Alberto Valentim, até os jogadores que entraram, eu gostei da movimentação do Bruno Lopes. Eu acho que o Vanderlei é um atacante interessante, um centroavante mais de área, enquanto o Jean não volta, não vai voltar, né, para o Campeonato Paulista, mas para a Série C é uma outra situação. Mas os jogadores que ele escolhe para tirar, eu acho que, por exemplo, Pedro Vilhena era um jogador que deveria, né, ter sido substituído e não foi. Tomara que no jogo contra a Inter o Alberto Valentim reveja essa situação, que realmente, pelo menos no jogo contra a Portuguesa, ele não foi bem. Essa coisa do Dudu, bem lembrada pelo Boris, eu lembro do Richard Rios, quando o Mozart era treinador do Guarani. Como ele veio do futsal, ele tinha, e o futsal permite, jogar muito com os braços abertos, para proteger. Isso é legal no futsal. E o Mozart fez um trabalho em cima dele para ele deixar esse vício que ele trouxe do futsal de lado, porque estava prejudicando o jogador. Ele andou sendo expulso aí de maneira contínua. O Dudu da Ponte, alguém tem que falar para ele que o futebol você precisa jogar em pé. E me parece que isso é um vício que ele traz de outros times. Então, ele tem muita garra, ele tem técnica, e eu estou falando isso porque ele tem qualidade. Então, mas se ele não abandonar essa coisa de... sabe que essa bola dividida? Eu estou a 1 metro, você está a 1 metro. Para chegar na bola, ao invés de utilizar a velocidade, ele aplica o carrinho. Está errado. Está errado. E ele é grandão. Toda vez que ele dá carrinho, ele arranca a grama, arranca a terra e é força excessiva. Então tem que jogar em pé. Não estou dando conselho não, tá? Isso é uma coisa muito óbvia que grandes treinadores... E tenho certeza que o Alberto Valentim está atento a isso e falou com o jogador, mas ele tem que tomar atento, né? Como diria a dona Ruth, minha avó. Tem que tomar jeito, senão complica. O busão já está parado, viu? Passei lá na frente agora há pouco, está ali estacionado para levar a delegação para Limeira ou para alguma cidade próxima. E um detalhe, esse jogo também pode ser o confronto da Copa do Brasil. Os times estão em potes diferentes, Ponte Preta e Inter. A Inter vai disputar a Copa do Brasil e podem se enfrentar. O sorteio ainda não tem data. Sabe que a gente fez aquela comunicação com as fontes lá da CBF, então não há ainda uma data definida para sorteio, mas tem que ocorrer logo, né? Afinal de contas, os primeiros jogos, ou os jogos da primeira fase, no final do mês de fevereiro. Olha, sobre o Dudu, é impressionante que ninguém conversou com ele, tá? Porque pro cara repetir no jogo em que ele já tinha cumprido uma suspensão, no jogo subsequente ele comete de novo o desatino, não conversou com ele. E o Alberto Valentim, na entrevista coletiva, falou: o vídeo, porque é importante o vídeo, é lá. Não viu o vídeo do jogo que ele foi expulso. Se ele tivesse visto, não teria repetido. Olha, se eu sou treinador de futebol, o meu jogador, se der carrinho, está fora do time. Dar carrinho é para jogador que não tem recurso, chega atrasado na bola, aí usa o carrinho. Então no meu time não tem carrinheiro não. Esse é o de dar carrinho, primeiro que é sem recurso nenhum técnico. Segundo, pode quebrar a perna do companheiro de profissão. Se o pé vem um pouco alto, quebra a perna do jogador. Olha o lance aí, ó. Você acha que há necessidade de fazer uma e veja o besteira tempo, dessa? Quanto tempo ali? 34 do primeiro tempo. Ó, de novo, ele foi expulso lá em Novo Horizonte 33 do primeiro tempo. 33, e aqui 34. Ele queria... Não, esse aqui esse é o primeiro. Não, esse é o primeiro. Isso, né? 34 aí, ó. Exatamente, esse é o primeiro jogador. Mas contra a Portuguesa também foi no primeiro tempo. O jogador que ele atinge é o Luiz Oyama. Então poderia quebrar a perna do companheiro de profissão
Então é um absurdo que o jogador se utilize desse recurso, que é um recurso para quem não sabe jogar futebol. Eu lembro do Raí, que era muito bom jogador, mas tinha mania de dar uns carrinhos, jogador grande, pesado, chegou a quebrar a perna, não me lembro de quem, mas foi um jogador que ele acertou. Então para com isso. Então ninguém conversou com o Dudu, ele não viu o vídeo desse jogo. Se tivesse visto, não teria feito de novo contra a Portuguesa. Jogador que... E ele deu sorte, hein? Jogador que A Edna, senão, teria expulsado de que novo. comete esse tipo de erro, tem duas explicações. Ou o cara tem um parafuso a menos, porque não é possível que o comando dele não fale alguma coisa. Ou ele não entendeu que o futebol é para se jogar em pé. E esse vício ele tem que deixar de lado urgentemente. O ano passado, Bola está aqui, você... Quanto que a gente falou desse número de cartões vermelhos exagerados da Ponte no Brasileiro? Isso ajudou a Ponte para a Série C. Então, todo jogo tinha um expulso. Então não dá, gente. Você ser intenso é uma coisa, ter garra é outra. Agora, você ser violento, desculpa, não adianta ser intenso e ser violento. Ô Batista, permeou uma dúvida aqui entre eu e o CH. Você disse que não gosta de carrinho, né? Não contra gosto. o carrinho. Eu gostaria de saber o seguinte: no torneio da cana, nos bons tempos, lateral direito, pegava ali um ponta esquerda, naquela época é ponta esquerda, né? Um ponta esquerda habilidoso. Como é que era o instinto de marcação do Carlos Batista? Tem que rodar. Eu, quando não tinha condições, né, de chegar atento, eu dava um carrinho, pegava a bola e a perna do jogador também. Vamos ver aqui a arte do jogo da transmissão da Rádio Bandeirantes. Quem vai lá? Estarei nesse jogo. Fui escalado para narrar esse jogo. Eu fui automaticamente escalado. Internacional e Ponte Preta, partida marcada para as 4 da tarde, em um horário bom do futebol raiz, horário raiz do futebol. 85,7 FM e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aqui embaixo, no rodapé da tela, os nossos patrocinadores: Rocha Autopeças, Paraflu, Seara Alimentos, Iga Atacado, Desktop, Sicredi, Aroma das Ervas, KTO, Jogue com responsabilidade e Pisocol Argamassas.